Oi, como você está? Tudo bem? Aqui fala o Nestor, eu sou analista comportamental e corporal certificado pelo Corpo Explica. Eu tenho esse sotaque diferente porque eu sou estrangeiro, nasci na fronteira com o Paraná, moro aqui em São Paulo faz muito tempo e eu sou terapeuta. É muito interessante que o tipo de terapia que eu faço é justamente uma leitura corporal para identificar certinho como funciona o seu sistema nervoso. Sabendo como funciona seu sistema nervoso, você consegue entender certinho seus talentos naturais, suas travas, seus bloqueios emocionais, e é muito legal saber certinho o seu potencial, até onde você pode chegar, o que que você pode tolerar e que coisas você tem que evitar, justamente para você ter uma vida mais leve. Não é verdade que você tem um lado racional que de verdade você conhece muito bem? E agora, o ponto é, o lado inconsciente. Ele você conhece certinho? Porque às vezes a gente tem metas, tem objetivos, tem planos, mas tem um negocinho que acaba atrapalhando, acaba travando e a gente não sabe por quê. Você pode ter metas financeiras, familiares, emocionais, um monte de metas. Mas o ponto é, por que eu acabo travando? Às vezes eu não consigo nem iniciar e a gente não sabe por que trava. Então, me acompanha. Esse vídeo vai ser bem curtinho. É só como para eu te explicar como funciona o tipo de terapia que eu faço. É muito legal porque nesse tipo de terapia você não tem que se expor falando muito sobre seus problemas emocionais. O formato, a sensação e a expressão do seu corpo já vai revelar seus talentos e, de verdade, aquelas questões que você queira lidar melhor, tá? Sensação de humilhação, sensação de traição, sensação de rejeição. Quais sensações você sente e por que essas sensações estão aí? Me acompanha? Você vai gostar bastante desse tipo de conteúdo. Vai ser um vídeo de 2 minutinhos, 3. Vou compartilhar a tela aqui com você para te mostrar um gráfico que de verdade explica certinho meu tipo de trabalho, meu tipo de terapia. Tá conseguindo ver aí? Olha só que legal. O formato do seu corpo revela como a sua mente funciona. Então, de verdade, dependendo do formato, a sensação e a expressão do seu corpo, a gente vai conseguir saber como funciona a sua mente. Olha só o seguinte slide. Tanto eu como minha esposa somos analistas corporais certificados pelo Instituto Corpo Explica, tá? Se você conhece esse instituto, com certeza vai saber como funciona esse tipo de terapia. Olha só o seguinte slide. Esses são os cientistas que descobriram a técnica, tá? O Freud, na década de 30, ele percebeu que dentro do nosso corpo tem uma mente que era muito mais rápida que o corpo. E às vezes o corpo não conseguia acompanhar a mente, tá? O Reich, que ele também era aluno do Freud, o Freud foi o pai da psicanálise. O Reich foi um cientista que também era médico e ele também estudava o comportamento humano. Então, ele percebeu que tinha padrões de comportamento, dependendo do formato do corpo, se era uma pessoa mais arredondada, mais quadradinha, mais arredondadinha, ela tinha perfis e tinha conflitos similares também como recursos e talentos, tá? E depois também o Alexander Lowen, que ele também era da bioenergética, tá? Ele analisava o formato, a expressão e a sensação do corpo. Ele percebeu que a gente tem 5 traços de caráter que brigam pelo controle da mente. Já viu esse filme, Divertidamente? Se você não viu, eu super te indico assistir. É um filme de criança, mas nos ensina muito sobre o funcionamento da nossa mente, tá? Então, a gente tem 5 traços de caráter que eles brigam pela mente. Todo mundo tem, tá? Esses 5 traços de caráter apareceram desde que a gente estava na barriga da mãe até os 5 anos de vida. É interessante que esses traços vão aparecendo na medida que eu vou sentindo dores emocionais de criança. Dores emocionais, Nestor? Será que pai me machucou, mãe me machucou? Não. São dores que eu, como criança, fui sentindo. E como eu não tinha o raciocínio ainda formado, eu não sabia que eram dores emocionais, tá? Então, essas 5 dores podem ser rejeição, abandono, manipulação, humilhação e traição. Todo mundo passa por essas 5 dores. E aí, se você lembra do filme, com certeza você vai lembrar que eles brigavam pelo acesso ao painel de controle da mente da menina.
além de sentir essas dores, eu tenho recursos, só que a gente não sabe que tem recursos, tá? Eu consigo, com uma leitura corporal, eu consigo saber certinho que tipo de talentos você tem e que tipo de lugares, ambientes você às vezes tem que evitar para não sentir uma dor emocional, para não sentir um bloqueio, para não sentir um gatilho mental. Olha só que ponto interessante. Você pode sentir, por causa dessas dores emocionais, depressão, ansiedade, angústia, baixa autoestima, tá? Rejeição, traição, humilhação, tanta coisa que a gente pode sentir só porque não conhece as nossas fraquezas emocionais, nosso lado inconsciente. Então, é muito interessante que, através desse tipo de terapia, e dependendo do formato de corpo que você tenha, você vai ter mais tendência a ser forte numa área e um pouquinho mais fraco, um pouquinho mais fraca em outra área. Então, eu consigo te orientar certinho como você consegue potencializar seus talentos naturais que estão escondidos se você não conhece. Olha só o seguinte slide, que interessante. Tem três tipos de pessoas, tá? Tem pessoas racionais, que são pessoas um pouco mais frias, e elas têm direito a ser assim, tá? Não significa que a pessoa, por não ser não ter tantos traços quentes, eu vou ficar cutucando e forçando para ela ser mais quente. Ela tem direito a ser uma pessoa fria, sim, porque ela é mais racional. Depois tem pessoas que têm metade metade dos traços, que tem metade traços quentes e traços mais frios, tá? Então, do nada tá bem, mais tranquila, do nada tá mais agitada, do nada está como se fosse mais querendo colo, mais querendo abraço, do nada vai querer se afastar. Então, são pessoas que têm as duas intensidades. E depois também tem as pessoas emocionais, que são as pessoas mais arredondadas, que são pessoas que têm necessidade de estar no meio do povo, abraçando, beijando, sentindo essa sensação emocional, que tem mais traços quentes, tá? Além disso, gente, a gente consegue saber certinho o perfil que você tem analisando o formato, a sensação e a expressão do seu corpo. Esse é o tipo de roupa que a pessoa tem que usar para saber certinho como são suas intensidades, porque a gente analisa 6 partes do corpo: o rosto, os olhos, a boca, o quadril, o tronco e as pernas. Então, sabendo como, se o ombro é mais largo, se a parte do peito é mais arredondada, se é mais escorrida. Então, tudo isso vai falar certinho de como a pessoa funciona no inconsciente, tá? A parte de perfil, a parte de frente, a parte de costas, a gente analisa tudo e coloca nesse gráfico. Esse gráfico explica certinho quanto de cada um desses bonequinhos eu posso ter e a intensidade que eu posso ter. Todo mundo sentiu essas dores emocionais, todo mundo sentiu, não tem como fugir não, tá? Então, o fato de que você tenha mais um pico emocional que o outro vai fazer com que você seja mais fria ou mais frio, ou você seja mais quente, ou mais emocional, ou mais racional. É bem interessante como você funciona. Olha só o seguinte slide. Então, tem 5 perfis, tá? E a gente vai falar um pouquinho, você pode se identificar com um deles. O primeiro é o pensador. O formato do corpo dá para identificar que é uma pessoa magra, que tem o rosto mais alongado, e de verdade a energia dessa pessoa está na mente. São pessoas que desconectam do nada, ficam flutuando com a mente, às vezes do nada você está conversando com a pessoa e parece que a pessoa bugou. Do nada ela começa a flutuar com a mente, e você fala: ô fulano, eu estou falando com você. Oh, desculpa, eu me perdi, o que você falou? Se você conhece esse tipo de perfil, ou se você é esse tipo de perfil, pode ser que você seja mais do pensador. Capacidade de raciocínio rápida, pessoas que são um pouquinho mais frias, mas têm facilidade para se conectar com a mente, se conectar na questão de raciocínio muito rápido, tá? Vamos ver o outro perfil, o comunicador, pessoas que têm o corpo mais arredondado e têm facilidade para se comunicar, expressar e falar sentimentos, tá? É muito interessante que esse perfil, de verdade, tem muito medo de se sentir abandonada ou abandonado. Então, ele sempre vai estar perto de pessoas, vai tentar se conectar com a dor emocional ou com a alegria emocional. Então, é muito interessante saber se esse perfil
está em um ambiente saudável para seus traços de caráter. Olha só o terceiro perfil. O terceiro perfil é o negociador, que é como se fosse que tem um triângulo invertido nas pernas, no tronco, até no rosto, e dá para ver aqui um triângulo invertido, né? De verdade. Esse outro perfil que é um perfil mais negociador, mais analítico, é um perfil um pouco mais frio e autoritário, tem necessidade de mandar, seja dentro do trabalho, na família, ou até no ambiente que ele esteja. Ele é muito negociador, muito calculista, tá? É um traço um pouco mais frio, mas de verdade ele é muito eficiente na hora de fazer conexões, tá? Outro traço de caráter é o metódico. O outro perfil de caráter é o metódico. São pessoas mais quadradinhas, tá? Que é como se fosse que tem uma armadura o tempo todo, tá? São pessoas que são mais lentas para execução, mas elas vão com consistência. Não tem tanta velocidade, igual que o raciocínio é um pouquinho mais lento, mas é um raciocínio de estratégia. Eles gostam de ser estratégicos. A sensação que esse perfil pode ter é a sensação da humilhação. Então, eles sempre vão ir com mais calma, analisando a situação, vendo se vai valer a pena, se não vai valer a pena, se alguém vai falar mal, se alguém não vai falar mal. São pessoas que são um pouquinho mais analíticas antes de dar um passo, tá? Calculam todas as situações para que nada dê errado. Seu marido é assim? Sua esposa é assim? Seu filho é assim? Então, analise a situação, que esse tipo de terapia ajuda a entender como é o pessoal do seu entorno, o pessoal que convive com você no seu trabalho, no seu relacionamento. É muito legal. Até você mesmo consegue saber como funciona a sua mente. Olha só, o outro formato é o exigente. Então, dependendo do formato que esse perfil tenha, de verdade vai ser um formato que vai exigir muito do ambiente, das pessoas, do trabalho. Comumente, esse perfil tenta sempre procurar um lugar estratégico, sim? Um lugar de proeminência. Em que sentido? Em que gosta de ser o primeiro em tudo. Primeiro na família, primeiro no trabalho, na relação. Tem muito medo de se sentir traído, esse perfil. Então, com certeza, esse perfil vai sempre procurar ver que todo esteja embaixo do seu controle, tá? Controle é muito importante para esse perfil. Me conta, se identificou com algum desses perfis? Me conta, você já se imaginou encaixando certinho num desses perfis? Será que você não se identificou em nenhum deles? Não tem problema, você é uma mistura dos 5 traços. Então, é muito interessante saber qual é seu perfil e como seus bonequinhos emocionais brigam entre eles pelo controle da sua mente. Com certeza, você vai ter mais de um. Do nada você vai estar mais com vontade de abraçar, com vontade de beijar. Do nada você vai estar mais acolhida ou acolhido. Então é interessante saber certinho como funciona seu sistema nervoso, tá? Por quê? Porque se você não sabe, você não vai conhecer a combinação dos seus traços e com certeza você vai travar na vida em sentido emocional. Por mais que você tenha muita vontade, muita vontade, muita vontade de fazer alguma coisa, seu sistema nervoso vai travar, e mais ainda se essa escolha te aproxima de alguma dor emocional que você tenha e você não sabe que tem. Entende? Então, só com a vontade a gente não consegue sair do lugar. A gente tem que saber certinho o que está travando. Essa parte inconsciente, será que acaba travando? Né? É muito interessante saber se alguma parte emocional está travando. E também tem um negócio muito interessante que chama dependência emocional. O que é a dependência emocional? É um distúrbio de prioridades. Sabendo suas intensidades, conhecendo o seu gráfico, com certeza a gente consegue até medir sua dependência emocional. Vou te mostrar novamente o gráfico só como para você entender o que é essa famosa dependência emocional. Então, a gente viu esse último perfil e agora vem uma parte muito importante, né? Se eu não me conheço de verdade, eu não conheço o meu perfil, como eu vou conseguir sair do lugar, tá? Se eu não sei quem eu sou, eu não sei para onde eu vou. É mais ou menos assim no seu caso? Causa uma confusão na sua mente?
Não é verdade que às vezes a gente sente o potencial que a gente tem, mas a gente não consegue chegar lá. E é muito chato isso. Eu sei porque já aconteceu comigo, tá? Outro ponto interessante é justo o que eu estava te falando. Seus objetivos na vida, eles estão focados, estão alinhados com seu sistema nervoso, tá? Suas escolhas e suas metas têm como objetivo agradar outras pessoas de forma consciente ou inconsciente, ou tem como tendência a querer se agradar emocionalmente. Olha só a frase que está em vermelho aqui. Quem vive para agradar, não se agrada da vida que leva. Quem vive para agradar, não se agrada da vida que leva. Então, essa frase foi marcante para você? Você se identificou? Você sente que sua vida está assim? Pode ser, então, justamente pelo assunto que eu estava te falando. A dependência emocional é um distúrbio de prioridades. Quando você deixa de se priorizar e você de verdade coloca outra pessoa no lugar, tá bom? E essa pessoa não te dá um retorno emocional, tá bom? Então, é seu lado inconsciente tentando ocupar o lado consciente que você tem. E aí vai ter uma briga emocional. Isso vai causar o que a gente viu antes, né? Depressão, dor de cabeça, infarto, refluxo, porque vai ter uma briga do lado racional com o lado emocional, entende? Então, se você tem algumas dessas sensações no seu corpo, com certeza você tem uma briga interna, uma briga com o racional e uma briga com o emocional. Porque o racional, como eu te falei, todo mundo conhece. Agora, o lado inconsciente é aquele que te afeta. Nestor, como funciona seu trabalho? Olha só, a gente consegue potencializar e identificar quanto de dependência emocional você tem, analisando o formato, a sensação e a expressão do seu corpo. A gente, utilizando esse gráfico, como eu te falei antigamente, você consegue saber certinho quanto de cada coisa você tem e qual deles é maior e como você consegue negociar com eles. Sabendo suas intensidades, eu consigo saber certinho quanto de controle seu sistema nervoso vai aguentar, quanto de perfeição seu sistema nervoso vai aguentar, quanto de ambição ou desejo pela vida você tem. Será que você tem que ser estimulada? Será que você tem que ser estimulado? Essa pessoa aqui do gráfico, ela tem bastante, 48%. De verdade, ela quer viver a vida dela. Necessidade de controle, desculpa, de estar com outras pessoas, necessidade de se afastar às vezes, pode ser que você tenha, tá? Emocional, racional, do nada você está mais fria, do nada você é mais quente. Como eu te falei, é muito interessante. Execução de colocar a mão na massa, você tem capacidades? Se você tem capacidades, pode ser que seja metade, metade. Tem pessoas que não têm tanta capacidade de execução, tem pessoas que têm mais potência de líder, de delegar. E aqui vem o negócio, a dependência emocional. Dependendo da mistura que você tenha, você vai ter mais prioridade a ter um tipo de dependência que o outro, tá? Por mais que você tenha uma ambição, perfeição e controle alto, sua dependência emocional é maior. Estando num ambiente que você não consegue controlar, com certeza, alguma pessoa fala alguma coisa e pode ser um gatilho para você cair emocionalmente. E você não sabe, você não consegue se proteger, você não consegue colocar limites. Entende? Então, é bem interessante esse tipo de trabalho. A questão é, como eu faço a minha análise? Beleza, a gente faz em 3 passos, tá? São 3 encontros. O primeiro encontro é justamente para fazer seu gráfico. Dura 1h30 esse encontro. Em 1h30 eu consigo falar certinho como são seus talentos e suas fraquezas emocionais. É tudo via aplicativo Zoom, tá? Você ganha até 2 gráficos. Esse é um dos gráficos que você iria ganhar no primeiro encontro, justamente para você saber suas intensidades. E o segundo gráfico é justamente no segundo encontro, porque no segundo encontro a gente te fala certinho como você cuida dos seus traços de caráter, que tipo de escolhas você tem que fazer justamente para se sentir melhor. Também no segundo encontro, você tem direito a trazer 3 questões que você gostaria muito de lidar melhor. No ambiente de trabalho, com cliente, relacionamento, família, autoconhecimento, qualquer questão que você queira lidar melhor, que você está com um problema, com uma situação que você quer lidar melhor, não sabe por quê, eu consigo te orientar. Esse segundo encontro seria uma semana depois do primeiro encontro, tá? O primeiro encontro seria esse aqui. Na semana seguinte, a gente
faria esse outro encontro de 1h30. Bem legal, bem legal, bem legal. 2 semanas depois do último encontro, a gente faz o terceiro encontro. Para quê? Para ver se você conseguiu aplicar as dicas boas que eu te passei, para ver se no meio do caminho surgiu alguma outra situação que você queira lidar melhor, que você do nada travou e não sabe por quê. Entende? É muito legal. Então, seriam 3 encontros dentro de um mês. A primeira numa semana, a segunda na semana seguinte, e a terceira 2 semanas depois do segundo encontro. Entende? Porque assim eu te dou um lapso de tempo para você aplicar as dicas que eu te passei. Outro ponto interessante é a forma de pagamento. A gente faz em 6 vezes de 184,50 ou em 3 vezes de 332,50 centavos. Não tem juros. Não tem juros se você faz em 3 vezes sem juros, tá? Você pode até fazer em 12 vezes se você quer, mas aí já fecha os juros, já junta os juros, tá? E é bem interessante que se você contratar os 3 encontros de uma vez, com certeza você ganha a gravação dos encontros. Me conta, gostou? Ficou curiosa para saber quais são suas intensidades? Como você lida com seus bloqueios emocionais? Você ficou curiosa ou curioso com vontade de ter o controle do seu lado emocional, que às vezes trava? Então, aí está a forma como você pode fazer 3 vezes sem juros, 332,50 centavos, em 3 vezes sem juros. Ou pode fazer até em 12 vezes, só que aí vai juros, tá? Bem interessante a forma de pagamento e bem interessante a forma do meu trabalho. Olha só esse seguinte slide aqui, ó. A gente consegue te explicar certinho como funciona seu sistema nervoso, porque eu fui treinado, autorizado e habilitado pelo Instituto Corpo Explica justamente para fazer esse tipo de terapia, entende? Aqui está meu Instagram, aqui está meu WhatsApp, me chama no particular, que se você tem alguma dúvida, alguma questão sobre esse assunto, com certeza eu iria te responder todas as suas dúvidas. Eu estou mega disponível para te orientar, eu estou mega disponível para te ajudar e eu estou mega disponível para tirar todas as suas dúvidas de como funciona esse tipo de terapia. É muito legal, porque em pouco tempo você acaba tendo um retorno muito grande, tá bom? Na mesma semana que você faz o primeiro encontro, você acaba identificando seus bloqueios emocionais, suas travas emocionais. Então, não perca a chance, não perca a oportunidade. Me chama no particular, que com certeza eu vou tirar todas as suas dúvidas e a gente vai saber certinho como está funcionando sua mente, tá bom? Vou estar do lado de cá esperando seu contato e fica à vontade para compartilhar esse link, esse vídeo com outras pessoas que gostariam de conhecer esse tipo de terapia. Vai abrir sua mente, de verdade. Esse tipo de terapia é tão legal porque depois você não vai precisar de mim para solucionar alguns bloqueios mentais que você tem. Eu vou te ensinar a lidar com seu sistema nervoso. Eu vou te orientar justamente para que você consiga destravar em sentido emocional. Então, não perca a oportunidade, tá? A gente parcela. Se você quer pagar tudo de uma vez, também pode. Fica à vontade para me chamar no particular, que com certeza vai valer a pena, tá bom? Um abraço. Foi muito legal ter a chance de me acompanhar com essa informação. E me chama, tá? Que a gente está à disposição. Um abraço, tá? Tchau, tchau.